Oi, gente. Bem-vindos ao Turno da Noite, onde as coisas sinistras acontecem. Eu queria começar o episódio de hoje pedindo perdão pelo sumiço. Quem já segue o Insta do Turno, que é @oturnodanoite.mp3, já sabe mais ou menos tudo que aconteceu nos últimos dias. Mas pra quem não segue, eu vou atualizar vocês. Mas basicamente, a minha cachorra ficou doente. Eu estava sozinha em casa e eu tava tendo que lidar com as coisas do merch, e com ela doente, e com o trabalho, e com um podcast, papapá. E aí eu entrei em um momento de burnout, que foi quando eu decidi que não dava mais pra eu tocar o Turno da Noite sozinha. E por isso a família está aumentando e agora contamos com uma pessoa para editar os episódios. Para isso continuar acontecendo, eu criei um Apoia-se, que é apoia.c/o Turno da Noite MP3, para vocês conseguirem me ajudar a manter isso. Não é obrigatório participar, claro. É uma coisa mais para quem pode e quem quer. Eu coloquei umas recompensas lá bem simbólicas, mas a recompensa verdadeira é eu conseguir manter constância nos episódios. Então, esse é o primeiro recado do dia. O segundo recado é sobre o merch. Eu já recebi os posters, eu já recebi os adesivos que eu vou mandar de brinde. E agora falta eu receber as cartelas de sticker e a parte de estamparia. A parte de estamparia, como eu já disse aqui algumas vezes, está sendo feita num processo que é artesanal e por isso ele demora mais tempo. Então, eu conversei ontem com a estamparia e a gente vai receber as peças finalizadas no final do mês, que aí é quando eu vou começar a despachar os produtinhos para as casas de vocês. O último recado de hoje. Estou coletando histórias para um especial de sexta-feira 13 e eu quero que você me mande a história que mais te deu medo na sua vida. Pode ser uma história de um filme, pode ser uma creepypasta, pode ser um relato, pode ser uma coisa que aconteceu com você, uma coisa que aconteceu com seu amigo, não me importa. Eu quero histórias assustadoras para um especial de sexta-feira 13 na minha mesa imediatamente. Manda lá, gigiugia@gmail.com, que eu estou coletando todas para fazer um episódio muito especial em uma data muito especial para nós turners, que é a sexta-feira 13. E ainda mais com Halloween se aproximando, né, galera? Então, bora me mandar as histórias de vocês. Aguardo ansiosamente. E assim, depois de tanto tempo sumida, eu adoraria parar e fofocar aqui com vocês. Mas o que acontece? Eu estou em Bauru, que é a minha cidade natal. Aliás, eu queria saber se tem alguém de Bauru que me ouve para saber do que eu tô falando. Essa cidade, ela é um inferno. É o lugar mais quente do mundo. Eu tô, tipo assim, suando no restaurante da minha mãe, sentada na frente do meu notebook enquanto eu gravo isso. Então eu preciso ser objetiva, senão eu vou cozinhar aqui dentro. Tô com muito calor mesmo. Mas hoje continuaremos o terceiro nível do iceberg. E é isso, se acomodem, concentrem-se na minha voz e vamos para a primeira história. O Céu Silencioso. O nome original dessa creepypasta é The Quiet Sky e ela está inteira disponível no site creepypastabrasil.fandom.com, inteira em português para quem quiser ler. E como sempre, eu vou ler ela aqui para vocês e dar a minha interpretação. Vamos lá. Tudo começou quando enviamos o nosso chamado para as estrelas, para a escuridão. Nos sentíamos tão pequenos, caindo em um vasto vazio, enquanto nos agarrávamos à pele do mundo, sem nenhuma razão para isso. Estávamos curiosos, sim, mas no final das contas, acho que estávamos terrivelmente assustados. E éramos jovens, muito jovens. Éramos crianças e, tal como uma criança solitária e perdida, fizemos a única coisa em que podíamos pensar para fazer para isso parar. Fizemos o que pensávamos que deveríamos fazer para que o universo fizesse sentido. Pedimos ajuda. Durante anos, examinamos o céu em busca de um sinal. Enviamos sinais para as estrelas, na escuridão. Estamos sozinhos? Mas o céu estava silencioso, sempre tão quieto, nos deixando com nossas próprias criações. O choro das crianças nunca para, e nem nós. Enviamos chamados para todos os cantos do espaço, década após década. Nos recusamos a acreditar que não havia ninguém lá fora.
Tinha que haver alguém. No entanto, por alguma razão desconhecida, eles nunca nos responderam. Todo mundo lembra bem de quando isso mudou. Eles acham que foi uma resposta à mensagem de Arecibo de 1974. A resposta à mensagem de Arecibo foi recebida há quase 3 meses, em 2 partes distintas. A primeira parte da mensagem foi recebida no Observatório de Rádio Red Creek, na Califórnia. O estaleiro de telescópios Allen detectou o que parecia ser uma interferência estática, que continuou por mais de 1 hora. Ela consistia em zumbidos estridentes e sons ininteligíveis, que continuaram sem pausa durante a hora inteira. O significado dessa mensagem nunca foi descoberto, se é que existia algum significado. A única coisa que sabíamos era que a origem do sinal vinha de algum lugar da constelação de Hércules, perto de Messier 13. Assim que o sinal parou, a mensagem real começou. Fizemos contato naquele dia e uma pergunta foi feita: quem está aí? Não veio pelos rádios, mas foi como uma voz. Uma voz dentro de todas as nossas cabeças fez a mesma pergunta a todos nós. Eu ouvi, a minha esposa ouviu, os jovens a ouviram e os velhos a ouviram, até os surdos a ouviram. Todos, em todos os lugares ouviram essa voz sussurrar. Ela sussurrava essa mesma pergunta em suas cabeças, em todas as línguas da terra. Lembro-me quase muito claramente. Ela perguntou naquela voz familiar, mas indescritível, que sempre está lá na minha mente. Foi como se um dos meus próprios pensamentos tivesse se perdido e decidido falar diretamente comigo. O mundo parecia parar enquanto todos ouviam o que viria a seguir. Onde vocês estão? A pergunta carregada parecia persistir em nossas mentes horas depois. E então, por dias, e então, por semanas. Esse dia mudou tudo. Houveram os que duvidaram desde o início. Houveram os santos que afirmavam que Deus havia falado a todos nós e que o tempo para os arrependimentos era agora. Houve quem afirmasse não ter ouvido nada, e quem afirmasse que os alienígenas lhes haviam dado as suas próprias mensagens secretas. E é claro, haviam aqueles que realmente acreditavam que tínhamos sido contatados pela primeira vez por uma raça extraterrestre, assim como nós, uma raça pronta para se comunicar, pronta para nos conduzir para fora da escuridão. Nós estávamos errados. Nunca fizemos contato com vida alienígena. Pelo menos, nada compreensível ou discernível para a compreensão humana. As estrelas são vastas, e em sua vastidão, nossas vozes tocaram os ouvidos de algo verdadeiramente incompreensível. Algo faminto e malévolo. A voz. Percebemos o nosso erro quando o chão começou a gemer. Sob os nossos pés, em todos os lugares, o chão parecia gemer. Os sons abafados sacudiram a poeira e a sujeira abaixo de nós. Ninguém sabia o que estava causando isso. Pelo menos, não até que as ligações começaram a chegar. Os cemitérios estavam gritando. De repente, os mortos começaram a gritar. Cada homem, mulher e criança falecidos estavam se revirando em seus túmulos. Todos os animais também o fizeram. Cada cachorro, cada gato, tudo que já existiu nessa terra. Os gritos das baleias sacudiram os mares e os guinchos estridentes dos pássaros ecoaram nas florestas. Os caixões tremeram e os necrotérios uivaram. As vozes pararam juntas, em um instante, deixando o mundo em um silêncio amplificado. Na ausência delas, um novo som preencheu o ar. A voz voltou. Eu ouvi vocês. Veio como um sussurro por trás. Uma presença sinistra, mas estranhamente divertida, que parecia tão próxima, mas na verdade ainda estava bem longe. Ela nos permitiu respirar em silêncio por 1 minuto antes de nos fazer uma promessa. Era uma promessa que todos nós sabíamos ser verdadeira. Eu estou chegando. A voz se foi e o ar se encheu de gritos novamente. Dessa vez, eles eram dos vivos. Depois que a voz se foi, nós fomos deixados por conta própria. Milhões de pessoas entraram em pânico, e com razão, quando o caos tomou conta das ruas. Muitos morreriam na violência e nos tiroteios daquela noite. Eles seriam conhecidos como os arrebatados em pouco tempo, e o restante de nós éramos conhecidos como os condenados. Nós só podíamos esperar. Os mortos gritando foram apenas o primeiro dos efeitos colaterais que sentimos quando a voz se aproximou. Quanto mais perto ela ficava, mais o sentíamos. Naquela primeira noite após a gritaria, percebemos pela primeira vez que as estrelas sangravam.
Uma parte do céu a oeste ficou preta, mais escura que a própria noite. Só era verdadeiramente visível por causa do anel de estrelas ao seu redor. A luz daquelas estrelas tinha ficado vermelha e elas pareciam sangrar pelo céu, como corante alimentício caindo na água. A luz delas girou e fluiu ao redor da borda de alguma massa invisível. Eu soube, então, que eu estava olhando para o rosto da voz. Nossos cientistas afirmaram que não havia nada lá e que seus radares e varreduras sempre ficaram vazios. Seus telescópios não conseguiam ver nada além da escuridão naquela seção do espaço. No entanto, a prova estava bem diante de nós, pois a cada noite aquele anel de escuridão ficava mais largo e mais estrelas brilhavam no céu. Nós assistíamos ela vir. A cada noite que se passava, a mancha negra se alargava e mais estrelas se distorciam e sangravam ao redor. Durante o dia, um novo inferno nos saudaria. Os efeitos colaterais pioraram. O dia sempre trouxe algo novo. Tenho certeza de que a maior parte do que aconteceu permanecerá não contado e desconhecido. Os animais começaram a desaparecer. Todos eles. Nenhuma trilha, rastro ou corpo foi deixado para trás. Os animais de estimação fugiram, alguns com violência. Todos eles recuaram, para nunca mais serem vistos. As florestas foram abandonadas, os oceanos esvaziados e o ar foi deixado em completo silêncio. O mundo que restou parecia vazio e solitário. Eles partiram como a água recuando da costa, pouco antes de um tsunami chegar. Um dia, cerca de 2 semanas atrás, os cientistas tentaram falar com a voz novamente. Eles esperavam, talvez, argumentar com ela. Eles contaram sobre o que estava acontecendo em nosso mundo e fizeram perguntas. Eles imploraram. Ela não falou nada. Quando perguntado o que você quer, a voz enviou uma resposta. E na noite seguinte, o céu se iluminou com faixas de fogo. Ficou aceso por horas, brasonado de laranja e vermelho. Não percebemos os efeitos até o dia seguinte, quando as televisões ficaram estáticas e os telefones se recusaram a funcionar. Tínhamos ficado sentados, observando, enquanto todos os satélites eram derrubados do céu. Depois disso, os relatórios tornaram-se rumores e murmúrios. Sanidade é coisa do passado. O ar esfriou e pesou sobre nós. A voz estava quase aqui, e todos podiam sentir isso. Choveu por 1 semana após a queda dos satélites. A chuva era salgada e suja de uma imundície desconhecida que tornava a grama preta. Talvez os satélites tenham rastreado algo de volta com eles quando atingiram o céu. Ninguém sabia ao certo. Tudo o que sabíamos é que caiu de nuvens negras como carvão, que encobriu o sol com cinzas líquidas. A escuridão caiu sobre nós por dias. Quando as nuvens se foram, os céus estavam vazios. Não haviam nuvens, mas o céu estava baixo e cinzento. Se o sol estava em qualquer lugar do céu, ele nunca se deu a conhecer. Até mesmo ele nos abandonou. Cada dia foi ficando cada vez mais escuro e sombrio, até que a noite e o dia se tornaram quase iguais. Algumas pessoas diriam mais tarde que viram coisas no escuro, criaturas com membros esguios e rostos tortos, espreitando no canto de sua visão. Eles eram criaturas altas e brancas que pareciam derretidas ou podres através de uma pele transparente. As aparições duravam apenas 1 ou 2 segundos e depois desapareciam sem deixar vestígios. Alguns acreditavam que esse era o primeiro passo da invasão alienígena, mas o resto de nós não sabia o que pensar. Apenas sabíamos que não era nada tão simples e nem benigno. Devem ser alucinações, apenas mais loucura para suportar, mas em última análise, tão inofensivas quanto qualquer coisa. Tão inofensivas quanto os gritos dos mortos, os animais desaparecidos e o céu moribundo. As aparições aumentaram lentamente em duração e número. Acho que todos os viram pelo menos uma vez, mas não acho que uma única pessoa jamais adivinharia por que eles estavam realmente aqui. Eles nunca tocaram, nunca falaram com ninguém e, certamente, nunca fizeram mal a ninguém. A maioria dos que os viram bem os descreveu como tristes ou pesarosos. Alguns até alegaram que as criaturas os vigiavam à noite, e outros alegavam que parecia que as criaturas tinham pena deles. Um afirmou ter visto uma delas prostrada no chão, as mãos cruzadas acima da cabeça. Ele disse que parecia que estava orando por nós. A oração não ajudou em nada. As igrejas e locais de culto que nos dividiram por tanto tempo falharam em trazer esperança para qualquer um no final. A voz permitiu que eles orassem e implorassem por um tempo, mas há poucos dias
a voz encerrou tudo. Ninguém questionou como, pois, nesse ponto, nada do que aconteceu surpreendeu alguém. Mas no dia final, os livros de adoração todos queimaram. Cada última Bíblia, cada Alcorão, tudo. O povo correu para os seus centros de fé, mas não encontraram consolo. As igrejas e templos sofreram o mesmo destino, se não pior. As pessoas foram deixadas abandonadas por suas maiores esperanças. Havia rumores de igreja em todo o mundo, com paredes formadas só com os corpos daqueles que buscaram refúgio. Eles foram fundidos às paredes, presos a ela como moscas em uma armadilha. Eles morreram ainda implorando por esperança, mas estavam além da ajuda de Deus. O resto de nós aprendeu a parar de implorar. Nós esperamos. A mensagem final veio, além do céu. Ela caiu sobre nós. A voz ecoou e falou a simples verdade. Eu estou aqui. Há uma escuridão além do horizonte, do tipo que eu duvido que já tenha sido vista. Ela traz consigo os gritos de inúmeras almas e se move rapidamente. As estrelas estão morrendo agora e eu sei que nunca mais serão vistas. A luz está morrendo e tão rápido. Eu deixo isso como um aviso. Nunca é tarde demais para isso. Em vez disso, considere essa a última realização, a última que a humanidade saberá. Costumávamos nos perguntar se estávamos ou não sozinhos e perdidos, mas nunca nos perguntamos se estávamos ou não seguros e escondidos. O universo é infinito, e o nosso entendimento era significativamente mais finito. Nunca deveríamos ter acenado para a escuridão. Em vez disso, deveríamos ter nos agarrado à luz e fechado os olhos toda vez que nos voltássemos para o vazio. À medida que os minutos finais se aproximaram, eu tenho uma verdade final para ter certeza. Agora eu sei porque o céu sempre esteve tão silencioso. Gente, eu amei essa creepypasta. Ela me lembrou de uma frase que rola aí desde os tempos do Facebook, que é: existem duas hipóteses. A primeira é que a gente tá sozinha no universo, e a segunda é que a gente não tá. E eu não sei qual das duas é mais assustadora. E é real. Eu tenho muito medo dessas coisas. Tipo, eu tenho certeza absoluta que é impossível o planeta Terra ser o único que tem vida inteligente. Mas eu não gosto muito de pensar sobre isso, que eu começo a ficar muito ansiosa. Mas, de qualquer forma, eu vou dar 5 para essa história, porque eu adorei. E vamos para a próxima. Happy Happy. Eu poderia ter traduzido essa creepypasta como Feliz Is? Poderia, mas eu acho que ia ficar um pouco esquisito, então eu mantive o Happy Happy. E essa creepypasta tá inteira em português no site creepypastabrasil.fandom.com também. E vamos pra ela, né? Vamos lá. O blog wiki Happy Happy The True Vision foi criado em 2011 e mantido pelo escritor Gerasim Yakovlev, que o nomeou por causa de um programa de TV que ele lembrou de ter visto na transmissão da Rússia por volta de 1999 e mais tarde, brevemente, muito brevemente, na televisão americana. O blog é uma crônica da pesquisa intensiva de Yakovlev sobre o show misterioso que ele alega se lembrar de transmitir na televisão russa e mais tarde aparecer brevemente no Noggin, que é a versão anterior da rede Nickelodeon e da Nick Jr., cuja programação era destinada a crianças na pré-escola. De acordo com Yakovlev, a versão americana aparentemente nunca foi exibida mais do que 3 episódios, embora mais tarde ele acabasse descobrindo mais dezenas deles. Como descrito nos estudos de Yakovlev, nas imagens e clipes de vídeo, o personagem principal do show não é nada mais do que um fantoche de maçã de argila, manipulado por uma longa haste de metal, cujas características perturbadoramente humanas incluem os seus olhos sendo intensamente azuis, lábios verdes muito volumosos e braços totalmente inúteis. Os vídeos e imagens que acompanham, aí quem quiser ver lá no site tem os vídeos e imagens, são principalmente as brutas recriações das imagens reais, a partir das quais Yakovlev só fornece excertos minúsculos em seu blog. Yakovlev afirma ter inicialmente adquirido o primeiro conjunto de episódios do Happy Happy através de fitas de VHS, gravadas durante o breve show na TV a cabo.
Para o primeiro par dos episódios, o blogueiro relata a excentricidade do show e falta de valores de produção, que fizeram ele se sentir um pouco desconfortável. Mas além disso, o conteúdo parecia inocente o suficiente para jovens espectadores. A primeira parte, chamada Feliz Férias, seguia o personagem principal na praia, aonde ele ajudou algumas crianças que se machucaram e até conseguiu convencer um valentão a não machucar as crianças menores. No segundo segmento, Hurt Happy, ou Happy Machucado, as crianças retornam o favor, reparando Happy depois que o bastão de metal usado para controlá-lo está dobrado. O show foi estranho, mas não particularmente perturbador. Isso é, até o episódio número 3 da série nesse caso. Uma das coisas que realmente perturbou Yakovlev sobre Happy foi o sorriso misterioso do personagem, que ele costumava segurar por vários segundos, sem dizer nada. Aproximadamente no meio do episódio 3, Happy segurou aquele sorriso por quase uns exatos 30 segundos, no silêncio total, olhando diretamente para a câmera e aos seus respectivos telespectadores. O episódio também continha um breve trecho de uma notícia que mencionava um terremoto de 9.0 que atingiu o Japão, ao que Happy respondeu com um pedido de ajuda dos telespectadores e um número de telefone, mesmo que brevemente apareceu na tela. Curioso, Yakovlev chamou o número e foi recebido com uma das gravações automáticas com a voz de Happy, que pedia doações de caridade para os sobreviventes do suposto desastre. Curiosamente, um terremoto de tal magnitude não atingiria o Japão até o terrível terremoto de Hokkaido e o tsunami de 2003. Lembre-se que o episódio 3 de Happy alegadamente foi ao ar em 1999. Também impressionou Yakovlev a estranheza que a gravação ainda seria funcional 12 anos após o show supostamente ter ido ao ar. Outra coisa inquietante sobre o programa era o modo preferido de transporte do Happy, como visto pela primeira vez em As Férias do Happy, uma grande van pintada de preto, com as janelas traseiras escurecidas. Não é exatamente o veículo ideal para um mascote de desenho dos programas de televisão infantil. No episódio 5, os percalços experimentados pelos pequenos amigos de Happy se tornaram mais graves, como evidenciado pelo título Never Run with Knives. Nunca corra com facas. Embora uma das crianças do programa não preste atenção a esse conselho, e os resultados são bastante confusos, Happy vem em seu salvamento. A criança em seguida entra na van de Happy, mas quando Happy retorna, seu amigo está longe de ser visto. Apesar do tom mais assustador dos episódios posteriores, talvez, o aspecto mais enervante não tenha sido o que Yakovlev viu no programa, mas talvez aquilo que ele ainda não viu. Por exemplo, nos episódios 7 e 8 do programa, Happy é visto assistindo vários grupos de crianças brincando, e depois de proferir algo que é indistinguível, consegue atraí-los para segui-lo até sua van, ou a uma floresta ali próxima. Depois que as crianças são tiradas de cena, os sons de seus gritos podem ser ouvidos. Durante muitos desses segmentos perturbadores, as gravações continham longas falhas de vídeo, marcadas com Scene Missing, algo como a cena não existe mais, em uma tela azul simples. Mas o conteúdo de áudio geralmente era intacto. Depois que o vídeo retornou, era muitas vezes apenas um tiro de Happy sorrindo para a câmera, por um longo tempo. O sorriso da morte. Mas isso não foi o pior. O verdadeiro horror e o maior mistério do show foi o que chegou ali no episódio de número 9. Esse show começa no playground novamente, com um grupo de crianças perguntando a Happy sobre como os girinos se transformavam em sapos. Enquanto Happy estava explicando isso a eles, Yakovlev podia ver o playground começar a se encher de fumaça, com um ruído sinistro e sons de sirenes de emergência poderiam ser ouvidos. Algumas crianças estavam tossindo enquanto a fumaça engrossava. Quando as crianças começaram a perguntar ao Happy o que estava errado, todos os personagens se voltaram para olhar algo que estava fora da câmera. E o que estavam vendo fez Yakovlev recuar aterrorizado. A imagem distorcida e trêmula que apareceu na tela foi difícil de decifrar no início, mas eventualmente revelou os contornos de 2 edifícios altos, e eles pareciam estar em chamas. De alguma forma, Happy e seus amigos são imediatamente transportados para um piso demolido superior em um dos edifícios, onde um menino é mostrado preso sob os escombros, pedindo ajuda. As crianças se juntam e tentam resgatar o menino, mas seus esforços são em vão.
Happy diz às crianças que elas vão escapar da torre, apesar de não poderem resgatar o sobrevivente preso e que está claramente sofrendo. E por isso, eles deveriam deixar ele para trás, presumivelmente para ele morrer. Quando as crianças observam as pessoas pulando dos prédios em chama, elas perguntam por que aquilo talvez esteja acontecendo. Happy pausa. Depois, se vira para a câmera para piscar o sorriso da morte, finalmente respondendo com uma voz calma e sem emoção. Isso é natural, crianças. O blogueiro percebeu, para o seu horror, que os edifícios mostrados no episódio são representações próximas ou exatas das torres do World Trade Center no dia em que foram destruídas em um ataque terrorista, o que só aconteceu 2 anos após o episódio 9 supostamente ter sido exibido. Enquanto a maioria das creepypastas provavelmente teriam terminado ali, a pesquisa de Gerasim Yakovlev em Happy App continuou, assim como a busca pelos criadores evasivos do show. À medida que a investigação avançava, Yakovlev começou a ser atormentado por pesadelos de uma figura escura e sombria. Happy App, The True Vision, continua a documentar a investigação de Yakovlev e possível descida até a loucura até o verão de 2012. No seu post final, ele afirma que as pessoas responsáveis pelo show estão todas mortas. Se isso é verdade ou não, está aberto para o debate. E honestamente, o conteúdo todo do blog não tem coerência com os fatos, como a Nickelodeon e seus ramos não têm registros de um show intitulado de Happy App. Porém, o show Happy App realmente existiu e ficou fora do ar pouco tempo depois que se tornaram muitos anos. Eu achei essa creepypasta uma mistura de Kendall Cove com Pra Onde as Boas Crianças Vão, que eu contei no último episódio. Eu gostei, mas eu fiquei um pouco confusa. Eu não sei se ela estava mal escrita ou se a tradução estava muito podre. Eu tive que fazer umas adaptações aqui, mas mesmo assim ainda teve partes que eu fiquei um pouco em dúvida. Por isso eu vou dar a nota 4. Mas ela é boa. É interessante. Vamos para a próxima. Mentirosos. Essa creepypasta tem o nome original de Liars e ela tá disponível no site creepypasta-br.fandom.com, inteira em português. E vamos pra história. Era uma vez um cara em nosso bairro chamado Jimmy. Ele sempre falava coisas que o metiam em um monte de problemas e ele raramente aprendia a lição. Ele estava muito feliz com quem ele era e ele se recusava a mudar. Quando as pessoas lhe perguntavam por que ele não mudava esse seu jeito verdadeiro demais, ele sorria e dizia: "A honestidade é a melhor política, porque pelo menos eles não estão escondendo nada de mim e eu não estou escondendo nada deles." Um dos garotos, com raiva das brincadeiras do Jimmy, não gostou dessa brincadeira e a levou como um insulto. Então, ele chamou outros caras que não gostavam do Jimmy e eles o encurralaram depois da escola na sala de ciências. Ora, se não é o nosso Jimmy brincalhão. Eu quero que você se lembre disso como um aviso. Brett, o líder do grupo, disse enquanto olhava nos olhos aterrorizados de Jimmy. Brett pegou um pouco de ácido sulfúrico do laboratório e jogou no rosto de Jimmy. Eles ficaram em torno dele para vê-lo gritar de agonia enquanto o ácido queimava sua pele. Eles escutam um barulho e o Jimmy corre pela sala, e os outros meninos correm atrás dele, fingindo estar preocupados e querendo ajuda para ele. Quando os paramédicos chegaram e foram levar Jimmy para o hospital, ele não era mais capaz de gritar. O diretor perguntou aos meninos se eles sabiam o que aconteceu. Brett explicou que eles estavam passando quando viram Jimmy se escondendo em torno da sala do laboratório. No momento em que chegaram lá, ele já estava nesse estado. Os outros membros se juntaram e apoiaram Brett, com outros detalhes falsos. Enquanto eles diziam, Jimmy gemia, mas ele não podia falar. O diretor concordou e disse que falaria com eles depois, pois ele ia falar com Jimmy e pegar o seu lado da história, depois que ele estivesse fora do hospital. Alguns dias se passaram e Jimmy foi mantido na UTI, com curativos no rosto. Os médicos salvaram o pouco que podiam do seu rosto e a sua visão ainda estava intacta em um dos olhos, e a sua mandíbula resistiu, apesar da perda de carne por causa do ácido. Ele ainda era incapaz de falar e se recusou a responder. Ele apenas ficou lá, sem piscar os olhos e olhando para o teto. Quando ele foi liberado algum tempo depois, ele não respondeu nada a ninguém com qualquer coisa que não seja a palavra mentirosos. Ele ficou incapaz de sorrir, então se isolava em seu quarto e começava a planejar coisas. Pensamentos vingativos e macabros começaram a surgir em sua mente. Ele iria matar todos, um por um.
dizimá-los, cortá-los, queimá-los. Ele esperou pacientemente até que o grupo estivesse vulnerável, tarde da noite, quando eles se despediram e foram para casa separadamente. É aí que ele iria atacar. Naquele fim de semana, Brett recebeu um pacote pelo correio. Curioso, ele abriu e encontrou uma fita VHS com as palavras "Pra você", escritas com uma caneta preta. Ele colocou a fita e começou a assistir. Era um vídeo caseiro muito mal gravado por alguém desconhecido e que não dizia nada sobre a duração do filme. O vídeo começava com a câmera apontada para a data em um jornal, datado de ontem. Como o vídeo estava sem zoom, dava para ver que era em um porão. Na frente da câmera dava para ver que era um dos amigos de Brett. Ele estava nu, com uma venda em torno de seu rosto sujo e uma mordaça na boca. Ele estava coberto de sangue, com queimaduras horríveis, cortes e feridas. Uma palavra grande no vídeo chamava bastante atenção. O cinegrafista, com as mãos enluvadas, tirou a mordaça da boca do menino que estava chorando e pedia para ir para casa. Por favor, me deixa aí, eu fiz o que você queria. Ai, meu Deus, Jesse, o Mike, o Keith. Você me fez matá-los. Eu só quero ir pra casa, por favor, me desculpa. Ele só ficava repetindo isso, mais e mais, se balançando para frente e para trás. Enquanto assistia isso, as pernas de Brett começaram a tremer e ele podia ver atrás do garoto corpos mutilados e queimados. Os corpos de seus amigos, todos eles. Eles tinham marcas nos seus corpos. O cinegrafista estendeu sua mão para o queixo do rapaz, que se levantou. Ele se levanta e vai em direção a uma porta, para fora da visão da tela, choramingando. Brett podia ver agora as palavras do vídeo. A palavra mentiroso. A câmera corta temporariamente. Quando o vídeo retorna, Brett percebe que não está mais no sótão. O cameraman está em um lugar com muita neve, nos arredores do bosque, e não parece ser a mesma pessoa que está segurando a câmera dessa vez. É o amigo de Brett. Ele está chorando e tremendo enquanto ele segura a câmera em algum lugar por 30 segundos, apontando para algumas árvores na distância, e até dava para escutar alguns passos cada vez mais perto. Onde você tá? Você disse que eu podia ir embora. Você disse que eu podia ir. O menino está gritando e chorando, com medo do som de trituração que se aproxima de aparentemente todos os ângulos. Ele para. Ele se vira para ver o rosto mutilado de Jimmy. Um lobo uiva à distância, e a palavra mentirosos aparece antes que a fita pare abruptamente. Brett se sente fraco e algo bloqueia a porta da frente. Ele sabe o que está por vir. Quando ele se vira para correr, ele é acertado por algo e cai para trás. Jimmy sussurra "Mentiroso" no ouvido de Brett, antes que um ácido escorresse pelo seu rosto e lentamente começasse a corroer sua carne. A última coisa que ele vê é o rosto de Jimmy, se contorcendo em um sorriso macabro. Bom, não gostei. Eu achei essa história muito vibes Clockwork, Jeff the Killer, e não é o meu tipo de história. Eu vou dar um só. Um de caridade, assim, de misericórdia, mas eu não gostei nem um pouco dessa história. Não gosto desses torture porn. Sei lá, se eu quisesse ver isso, eu ia assistir Doce Vingança. Enfim, vamos pra próxima. Creche Sol Feliz. Essa creepypasta está disponível inteira em inglês no site creepypasta.fandom.com, mas eu traduzi e eu vou contar ela aqui pra vocês. Mas eu queria falar que tem mais uma creepypasta nesse nível do iceberg, que eu não vou contar aqui porque eu acho que é um pouco pesada demais. Eu sei que eu tenho um público mais novo, chamada Normal Porn for Normal People. Pelo nome já dá pra ver que é pesado. Então, quem quiser ler, leia. Quem não quiser, respeito. E vamos para a creche Sol Feliz. A poucos quilômetros da minha cidade havia uma antiga casa de campo. Ela foi convertida em uma creche, onde os pais deixavam os filhos pela manhã e os buscavam à noite. No entanto, diziam que a creche estava fora do mercado há alguns anos. Havia uma placa fixada no jardim da frente, a poucos metros da casa, que dizia Creche Sol Feliz, com um lindo sol de desenho animado pintado nela. Dentro do quintal cercado haviam equipamentos de playground que estavam em um mau estado e começaram a enferrujar. Um escorregador, alguns balanços, algumas barras de macaco, tipo trepa-trepa, e um carrossel já foram cobertos por enxames de crianças enquanto corriam e brincavam ao ar livre.
Desde então, eles se tornaram poleiros para pássaros e esquilos locais e foram cercados por formigas ao invés de crianças. Decidi escrever uma reportagem sobre a creche Sol Feliz para o blog de notícias em que trabalhava. Por um lado, várias pessoas ao redor hoje frequentaram aquela creche. Achei que seria uma história interessante ler sobre as suas experiências lá e se isso afetou de alguma forma a sua vida futura. A outra razão não era tão inocente. Sempre houveram pais preocupados que pensavam em deixar seus filhos aos cuidados de outra pessoa. Era sobre aquela preocupação constante sobre a segurança dos seus filhos e filhas, especialmente com todas as histórias de terror publicadas online sobre as várias tragédias relacionadas à creche. Para o meu relatório, decidi entrevistar tanto funcionários quanto pessoas que frequentaram a creche quando crianças. Eu queria obter tantos pontos de vista diferentes quanto possíveis para que não parecesse terrivelmente tendencioso. Claro, eu concordei em não usar nomes verdadeiros, pelo bem da privacidade deles. A primeira pessoa que entrevistei foi uma mulher de meia idade que cuidava dos bebês da creche. Para o bem da privacidade dela, vamos chamá-la apenas de Margaret. Como foi trabalhar na creche? Eu perguntei a ela. Ela respondeu: Não foi nada muito espetacular. Apenas um dia típico de trabalho com crianças, ou bebês no meu caso. Entendo, eu disse antes de perguntar. Você teve algum problema enquanto trabalhava lá? Margaret balançou a cabeça. Com os bebês? Claro que não. Eles podiam ser agitados, mas não causavam nenhum problema. Já as crianças eram outra história. Isso despertou meu interesse. As crianças que frequentavam a creche Sol Feliz eram demais para os funcionários aguentarem? Ou será que houve casos de abuso que foram mantidos em segredo até agora? Eu tinha que descobrir. Por que isso acontecia? Eu perguntei. Bem, a Margaret fez uma pausa por um segundo, como se estivesse apreensiva em falar comigo. Houve momentos em que eu ouvi gritos abafados. Não, guinchos. Gritos, sei lá. No começo eu pensei que eram apenas as crianças fingindo estar assustadas. Mas quanto mais eu ouvia, mais percebia que aqueles gritos eram reais. Que algo estava aterrorizando ou possivelmente até as machucando. Você já viu alguma criança se machucar? Margaret assentiu. Sim. A maioria delas eram apenas os arranhões e hematomas habituais que você esperaria encontrar em uma criança que caiu enquanto brincava ou bateu a cabeça tentando se exibir para os seus amigos. Mas algumas delas pareciam... De vez em quando eu via uma criança passar a caminho da enfermaria e a cada vez a criança parecia ter sido mais arranhada ou até mesmo mordida. Crianças arranhadas ou mordidas? Isso seria motivo de alarme para qualquer um. Talvez algum animal selvagem tenha decidido morar perto da creche e as crianças curiosas tenham chegado perto demais. Talvez um cachorro vadio tenha entrado no parquinho e alguma pobre criança inconsciente quisesse acariciá-lo. Havia algum animal na área? Eu decidi perguntar. Cães, guaxinins, talvez um ninho de gambá? Duvido muito. Animais de estimação não eram permitidos na creche e armadilhas eram montadas à noite para manter qualquer vida selvagem afastada. Pode ter havido um cachorro vagando pela área. Margaret balançou a cabeça. Apontei. Talvez tenha sido o cachorro que mordeu aquelas crianças. Eu só ouvi o cachorro, ela me disse. Na verdade, eu nunca nem tinha visto ele. Tudo que eu tinha ouvido era um rosnado ou um uivo ocasional. Então, Margaret só ouviu o que parecia ser um cachorro. Não pude descartar a possibilidade dela ter confundido algum barulho que ouviu com o de um cachorro. Talvez ela tenha ouvido algumas crianças que estavam apenas fingindo ser cachorros e as confundiu com um cachorro de verdade. Talvez ela tivesse ouvido o vento e pensado que era um uivo. Se fosse esse o caso, isso explicaria os arranhões e mordidas que ela vira em alguma das crianças. Não era tão improvável que uma criança pudesse simplesmente ter arranhado o braço em um galho ou uma parte de uma cerca por acidente. Com o que lhe pareceu um rosnado de cachorro, Margaret poderia ter chegado à conclusão de que as crianças estavam sendo atacadas por algum tipo de canino perdido. Mesmo assim, eu tinha que saber mais sobre a creche. Com a possibilidade do encobrimento de uma série de ataques de cães, eu imaginei que a próxima pessoa a entrevistar seria um ex-participante. Talvez um deles tivesse memórias de infância que pudessem lançar alguma luz sobre o que a Margaret havia mencionado. Depois de fazer algumas verificações de antecedente, consegui encontrar uma jovem que frequentou a creche Sol Feliz, quando tinha cerca de 5 ou 6 anos. Vamos chamá-la de Scott. Encontrei Scott trabalhando em um açougue local. Tive que esperar até o turno dele terminar, antes de poder começar a entrevista. Felizmente, a espera não foi muito longa, e me deu algum tempo para pensar no que perguntar a ele. Você se lembra de alguma coisa sobre a creche Sol Feliz? Perguntei.
Sei que foi há muito tempo, mas talvez você se lembre de alguma coisa. Scott pensou por um momento antes de responder. Não muito. Eu tinha só 5 anos, talvez 6 quando eu ia lá. Eu lembro de fazer o que as crianças fazem na cidade. Brincar, pintar com os dedos, assistir desenho animado, esse tipo de coisa. Eu balancei a cabeça. Você era um bom garoto? No geral sim. Ele admitiu. Ocasionalmente eu tinha alguns problemas. Nada muito sério, no entanto. Apenas a típica agitação infantil, sabe? Não querer tirar uma soneca, não querer comer vegetal, esse tipo de coisa. Entendi, eu respondi enquanto anotava o que ele me disse em um bloco de notas. E a creche foi justa na forma como eles disciplinaram você? De certa forma. Tudo que eu recebia era uma bronca e um intervalo ocasional. Eles fizeram você sentar em um canto por alguns minutos até sentirem que você estava pronto para se juntar às outras crianças. Porém, você tinha sorte se isso era tudo que você conseguia. Scott apontou. O que Scott disse me deixou um pouco perplexo. Ele teve sorte? Como assim? Comecei a me perguntar se talvez houvessem punições mais severas para as crianças mais indisciplinadas que frequentavam a creche. Poderia ter havido algum tipo de disciplina mais controverso que os funcionários da creche Sol Feliz usavam e que não queriam que fosse divulgado ao público? Eu precisava saber. O que exatamente você quer dizer com isso? Por um breve momento, Scott estremeceu. Ele parecia ter se lembrado de algo de sua infância que potencialmente o assustou e afetou também a sua vida adulta. As crianças que tiveram problemas reais foram enviadas para a Porta Cinza. Scott soltou um suspiro pesado. Eu nunca estive lá. Eu conheci algumas crianças que foram. Aqueles que entravam em brigas ou tinham grandes acessos de raiva. Eles acabavam entrando naquela sala. Eu não sei o que acontecia lá, mas eles sempre saíam tremendo, com os olhos arregalados. Alguns desatavam a chorar, alguns gritavam. Eu fiz uma careta. Que tipo de horrores foram realizados na sala apelidada da Porta Cinzenta? Lembrei então do que Margaret havia me contado e decidi verificar se havia alguma ligação entre a história dela e a de Scott. As crianças tinham algum arranhão ou mordida? Eu perguntei. E você ouvia algum barulho estranho? Ele balançou a cabeça. Algumas crianças tiveram arranhões depois que saíram da Porta Cinza, mas eu pensei que eles os pegaram antes e simplesmente não percebi a princípio. Eles poderiam ter tropeçado ou algo assim. Eu ouvia algo pesado respirando, e isso podia ser só uma criança ofegante de tanto correr. Primeiro, Margaret disse que pensou ter ouvido um cachorro rosnando, e agora Scott estava dizendo que tinha ouvido uma respiração pesada. Com os ruídos estranhos, os arranhões misteriosos nas crianças mal comportadas e o mistério da sala da Porta Cinza, não pude deixar de me perguntar o que a creche Sol Feliz escondeu durante todos esses anos. Agradeci a Scott por falar comigo antes de passar para a próxima pessoa a ser entrevistada. Com a minha curiosidade em relação à Porta Cinza ainda maior, imaginei que a próxima pessoa com quem falasse deveria ser um dos participantes mais problemáticos da creche. Eu precisava saber mais sobre o que acontecia naquela sala e talvez algum deles pudesse me contar. Depois de fazer mais verificações de antecedentes, consegui localizar uma jovem a quem chamaremos de Alice. Ela havia sido presa há 2 semanas por grafitar e foi acusada de vandalismo. Em vez de passar um tempo na prisão, ela concordou em prestar 4 meses de serviço comunitário. Pelo que eu li nos seus registros, parecia que não era a primeira vez que ela tinha problemas com a lei. Você sempre deu tantos problemas? Eu perguntei a ela. Alice encolheu os ombros. Talvez. Eu não tinha certeza do quão fácil seria obter dela as respostas que eu queria. Ela parecia ser do tipo que só cooperaria se conseguisse algo com isso, como menos tempo atrás das grades. Eu preciso saber sobre a creche Sol Feliz, perguntei a ela. Você se lembra de alguma coisa sobre a Porta Cinza? Por um breve segundo, uma pitada de medo brilhou em seus olhos. Seu rosto ficou pálido, enquanto algumas gotas de suor escorriam por sua testa. Isso foi há muito tempo, Alice disse. Respondi. Certamente, mas você deve se lembrar de alguma coisa. Os registros mostram que você tinha 10 anos quando compareceu. Tem certeza de que não consegue se lembrar de nada? Alice respirou fundo algumas vezes e começou a recuperar a compostura. Se a simples menção do quarto da Porta Cinza foi suficiente para colocá-la com medo depois de todos aqueles anos, eu não podia deixar de imaginar os horrores que ela poderia ter experimentado. Aqui estava alguém que teve desentendimentos com a lei,
Alguém que foi preso por vários crimes, principalmente roubo, vandalismo e invasão de propriedade. E ainda assim, foi algo na sua infância que mais lhe causou medo de ser punida. Por quê? Ok, eu vou te contar. Mas você tem que me prometer nunca dizer que eu te contei nada, entendeu? Alice suspirou. Eu a tranquilizei. Não revelarei nenhum nome. Isso será estritamente confidencial. Veja, eu tava brincando lá fora, no parquinho. Ela começou a explicar. Eu lembro-me de querer brincar nos balanços. Outro garoto alegou que ele já tinha sido o primeiro a brincar neles. E antes que eu percebesse, estávamos tendo uma grande discussão. Eu perdi o controle. A próxima coisa que eu percebi era ele no chão chorando. Eu devo ter empurrado quando estávamos discutindo. Uma das professoras se aproximou e me agarrou pelo braço e me arrastou para dentro. Sala da porta cinza como punição. O que havia dentro do quarto? Eu perguntei em antecipação. Alice respirou fundo novamente e soltou um estremecimento e um suspiro. A sala estava quase vazia. Eu lembro que o chão não era nada além de terra batida e a única luz era uma lâmpada velha e suja que mal iluminava alguma coisa. A professora apenas empurrou. Eu entrei e bati a porta. No começo, tentei bater na porta e gritei para que alguém a abrisse. Estava tão escuro e frio e eu estava com tanto medo. E aí eu ouvi alguma coisa. Eu me virei e eu lembro de ter gritado mais alto do que eu jamais havia gritado em toda a minha vida. Eu fiz uma cara de preocupação. O que você viu? Era um cachorro. Ou pelo menos eu acho que era um cachorro. Ela sufocou em lágrimas. Eu não olhei tão bem para ele porque estava tudo muito escuro. Tudo que eu lembro é que era o maior e mais feio cachorro que eu já tinha visto. Aquela coisa tinha olhos amarelos brilhantes, enormes e afiados dentes, e estava coberto de pelo preto e desgrenhado. Antes que eu percebesse, ele rosnou e se lançou sobre mim. Eu corri o mais rápido que eu pude, gritando e implorando para que alguém viesse me salvar. Seus dentes eram enormes e eu tentei me puxar na sua direção. Eu tropecei e caí, mas eu consegui chutá-lo na cara algumas vezes, para que ele me soltasse. Abri a porta e um dos professores me puxou para fora da sala e bateu a porta antes que o cachorro pudesse me pegar novamente. Afinal, havia um cachorro. As histórias estavam todas começando a se juntar. A história de Margaret sobre ouvir gritos e rosnados. A história de Scott sobre crianças horrorizadas que foram mandadas para a sala da porta cinza. E agora havia a história de Alice, sobre ter sido enviada para aquela sala e atacada por algum tipo de cachorro grande e feroz. Ainda assim, eu precisava saber mais. Por que eles usaram um cachorro? Por que eles encobriram isso? Talvez as pessoas que trabalhavam na creche Sol Feliz tivessem medo de que tal punição fosse extrema demais para ser aplicada às crianças. Ou talvez temessem ser processados por algum grupo de defesa dos direitos dos animais. Agradeci a Alice pelo seu tempo e comecei a procurar a próxima pessoa com quem conversar. Talvez fosse outro dos funcionários. Se eu tivesse sorte, talvez conseguisse que um deles revelasse a verdade sobre o que estava acontecendo na sala da porta cinza. Mais uma vez, comecei a pesquisar os registros de qualquer pessoa que já tenha trabalhado na creche Sol Feliz. Demorou algum tempo para encontrar alguém que estivesse disposto a falar comigo. A maioria dos ex-funcionários a quem perguntei estavam muito ocupados ou simplesmente não queriam dar uma entrevista. Alguns deles também dirigiam vários palavrões contra mim. Eu não sabia dizer se eles estavam com raiva por eu ter descoberto o que estava acontecendo há tantos anos ou se estavam com medo do que poderia acontecer se me revelassem mais segredos. Mesmo assim, consegui localizar pelo menos uma pessoa que estava disposta a me contar suas experiências de trabalho na creche Sol Feliz. O Sr. Smith, como o chamaremos, trabalhava como zelador na creche quando ela ainda funcionava. Ele só conseguiu o emprego porque a sua tia também era responsável por uma das sedes da empresa. No entanto, o Sr. Smith mudou-se para outra cidade desde que a creche fechou, anos atrás. Isso significava que eu não poderia entrevistá-lo pessoalmente, então em vez disso trocamos e-mails. Smith explicou que vinha lidando com algum tipo de narcolepsia desde a adolescência e também com um histórico de sonambulismo. Os médicos não conseguiram descobrir o que estava causando a sua condição, mas também não conseguiram encontrar nenhum outro efeito adverso à saúde relacionado a ela. Isso ainda tornava difícil para ele encontrar trabalho. Ele me disse que estava grato por sua tia ter conseguido um emprego para ele na creche Sol Feliz. Eu tinha tantas perguntas e, bem, eu não tinha certeza de qual perguntar primeiro. Depois de receber sua primeira resposta, eu respondi a ele. Eu queria saber como ele conseguiu manter seu emprego apesar de sua condição. Ele estava tomando remédio para isso?
Como os outros funcionários e as crianças o tratavam? Alguns dias se passaram antes que eu recebesse qualquer resposta dele. Rapidamente abri o último e-mail de resposta do Sr. Smith e comecei a ler. Ele respondeu que a sua tia prepararia para ele um chá de ervas especial que ajudava ele a manter a sua narcolepsia sob controle. Ela aparentemente acreditava fortemente na fitoterapia e dizia que era o melhor do que qualquer medicamento padrão no mercado. Smith escreveu sobre como o chá era bastante amargo e como ele odiava tomá-lo, mas que precisava tomá-lo se quisesse manter seu emprego. Porém, de vez em quando, a sua tia ficava sem as folhas necessárias para o chá e ele acabava adormecendo. Isso levou outro funcionário a ir e certificar-se de que ele não se machucaria acidentalmente e nem machucaria outras pessoas. Como a forma como os outros o tratavam, o Sr. Smith explicou em seu e-mail que as crianças geralmente eram muito boas com ele. A maioria delas era bastante curiosa e fazia perguntas enquanto ele trabalhava. Alguns incomodavam, mas ele não se lembrava de ninguém causando muitos problemas. Por outro lado, os funcionários pareciam ter uma sensação de desconforto ao seu redor. Ele explicou como achava que eles pareciam extremamente cautelosos perto dele. Além disso, ele ressaltou que sua tia sempre o observava de perto. Ele não tinha certeza se isso era devido à sua condição ou por algum outro motivo. Isso só fez com que mais perguntas se formassem na minha mente. Por que os outros funcionários ficavam desconfortáveis perto dele? Era porque ele era sobrinho de um dos superiores ou tinha algum outro motivo? E havia a questão da sua tia ficar de olho nele. Talvez eles estivessem tentando manter em segredo dele toda a questão da sala da porta cinza. Talvez eles estivessem com medo de que ele descobrisse sobre o cachorro e contatasse a polícia. Eu precisava saber se ele sabia alguma coisa sobre o quarto. Rapidamente escrevi uma resposta e perguntei se ele sabia alguma coisa sobre uma sala grande e vazia e crianças sendo atacadas por algum tipo de cachorro. Mas alguns dias se passaram antes que eu recebesse outra resposta do Sr. Smith. Abri a resposta e comecei a ler. Ele disse que não se lembrava de nenhum cachorro na creche. Na verdade, ele ressaltou que não eram permitidos animais na propriedade e que ele montava armadilhas para manter esquilos e ratos afastados. A sua tia era muito rigorosa quanto à proibição de animais de estimação também. Muito provavelmente foi devido a possíveis alergias que as crianças poderiam ter. Smith explicou em sua resposta que talvez o cachorro que Alice alegou tê-la atacado fosse apenas alguém com uma fantasia de cachorro de aparência barata. Que a sala talvez tivesse sido mantida mal iluminada para que as crianças lá dentro não percebessem que era falso, e os arranhões e mordidas eram apenas o resultado de tropeços e arranhões acidentais. Para minha surpresa, ele também esteve na sala da porta cinza várias vezes. Estranhamente, ele ressaltou que era sempre quando não tinha chá para beber. Ele acordaria no quarto. Ele não tinha certeza se alguém havia o levado para lá para que ele pudesse dormir sem atrapalhar ninguém, ou se ele estava sonâmbulo novamente e simplesmente tropeçou ali por engano. Smith explicou que a sala seria originalmente um grande armário de armazenamentos para vários suprimentos relacionados a artes e ofícios, mas nunca foi concluída devido a cortes no orçamento. Ele escreveu em sua resposta que a sua tia não queria que a área fosse desperdiçada, então decidiram usá-la como um meio de punir crianças mal comportadas. Para ele, provavelmente alguém comprou uma fantasia de cachorro e a usava enquanto aterrorizava as crianças que entrassem na sala, como forma de incutir o medo do castigo. Enviei um último e-mail ao Sr. Smith, agradecendo-lhe por dedicar seu tempo para responder as minhas mensagens. A coisa toda sobre a creche Sol Feliz estava começando a se encaixar. Pelo que eu pude perceber através de várias entrevistas com alunos e funcionários, as crianças que se comportavam mal eram enviadas para um grande espaço vazio chamado a Sala da Porta Cinza. Havia um cachorro ou possivelmente alguém fantasiado de cachorro que perseguiria qualquer criança enviada para lá. Finalmente, a referida criança seria puxada para um local seguro antes que o cão pudesse causar qualquer dano grave. Só restava uma coisa a fazer. Eu iria entrar na creche Sol Feliz e iria investigar pessoalmente a infame Sala da Porta Cinza. Eu tinha que ver com os meus próprios olhos se havia alguma coisa que pudesse resolver esse estranho encobrimento. Vários minutos se passaram enquanto eu dirigia pelo campo em direção ao prédio abandonado. Estacionei o carro na frente da garagem e respirei fundo algumas vezes. A porta da frente estava destrancada, o que foi uma sorte para mim. Empurrei-a suavemente e comecei a olhar para dentro. O interior estava sujo e coberto por uma camada de poeira. Teias de aranha espalhadas por várias mesas e cadeiras que não eram usadas há muito tempo. Um cheiro de mofo enchia a casa e se misturava ao odor de fezes e urina dos ratos que agora faziam do local seu lar. Foi nauseante, para dizer o mínimo. Depois de explorar várias áreas diferentes, logo encontrei a porta cinza sinistra que supostamente levava à temida sala. A porta era bastante pesada e precisei de várias tentativas antes de conseguir forçá-la a abrir.
exatamente como Alice descreveu. O quarto estava escuro, vazio, com um chão de terra e uma lâmpada suja. A referida lâmpada havia queimado fazia muito tempo, então usei uma mesa velha para manter a porta aberta e poder conseguir enxergar qualquer coisa. Eu podia ver manchas de sangue no chão e na parede, mas não sabia dizer quem ou a quem pertenciam o sangue. Havia marcas estranhas na parede também. Dei uma olhada mais de perto e poderia jurar que pareciam algum tipo de marcas de garras. Enquanto continuava a examinar a sala, notei várias pegadas na terra. Muitas estavam desbotadas e pisoteadas umas sobre as outras, mas ainda assim eu consegui distinguir algumas. A maioria delas eram pegadas de criança. Parecia que eles estavam fugindo de alguma coisa. Houve outro conjunto distinto de pegadas que chamou minha atenção. Eu o examinei de perto. Eu definitivamente pude distinguir as almofadas nos pés, garras e dedos individuais em pelo menos uma das pegadas. Essa não era uma pessoa com uma fantasia barata. A creche Sol Feliz usava um cachorro para aterrorizar as crianças. Eu tive que contar às pessoas o que elas esconderam durante todos esses anos. Porém, ao sair da creche e ir para o carro, havia um aspecto nessas pegadas que me deixou desconfortável. Desde quando os cães andam sobre duas pernas? Mano, eu gostei muito dessa. Eu fiquei imaginando um filme, assim. Porque normalmente histórias de lobisomem não dão muito medo, né? Mas eu achei que essa é bem escrita, assim. Achei muito criativa a forma que ela contou sobre o lobisomem. Sei lá se era um lobisomem, mas... Enfim. Nossa, eu achei, tipo, muito boa. Não dá medo, mas é muito boa. E por não dar medo, eu vou dar 4. Mas é muito boa. E este foi o episódio de hoje do Turno da Noite. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar nunca mais sumir da forma que eu sumi. Recapitulando que o merch vai ficar pronto lá pelo dia 29. E aí eu vou vir aqui pra Bauru buscar. Gente, eu tô muito ansiosa. Eu não consigo parar de pensar em usar a minha brusinha do Turno da Noite. E aí, assim que eu receber todos os produtos e eu tiver com tudo comigo, eu vou reabrir a lojinha. Aí não vai mais ser pré-venda, vai ser a venda normal. Então, se você ainda não conseguiu comprar, fica de olho que eu vou reabrir lá. Entrem no Apoia-se, sigam lá o Insta do Turno. Enfim, críticas, biscoitos, sugestões, etc, etc. gigi@gmail.com. Não esqueçam de mandar as histórias de Sexta-feira 13. Aliás, se vocês puderem colocar no nome do e-mail, que é uma história de Sexta-feira 13, vai me ajudar muito, porque às vezes eu me perco nos meus e-mails, porque eu tenho déficit de atenção. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.